Olá, muito prazer. Meu nome é Letícia e eu vou conversar um pouquinho com você, tudo bem? Sim, Poderia me confirmar o seu nome? é Frederico Pessoa. O que te trouxe a essa consulta? Primeiramente, foi um pedido da minha companheira. Você é casado? Sim, praticamente. Nós moramos juntos há quase 10 anos. E vocês estão bem? Sim. Bom, eu gosto dela e creio que ela também gosta de mim. E por que ela pediu para que você viesse? Digamos que eu tenho uma certa dificuldade em me iludir e também em ver sentido em certas coisas da vida. E isso atrapalha vocês? Bom, isso a incomoda e eu tenho consciência disso. E como se sente ao ter essa consciência? Ela se preocupa comigo e eu, por outro lado, eu quero ver ela bem. Mas, Mas, sei lá. Mas é como se eu fosse vários, como se tivesse uma multidão em mim. É como se na mesa da minha alma se sentasse muitos. Tem um homem, tem um velho, tem um louco, tem uma criança, tem uma mulher. E eu sou todos eles. E você nunca vai saber com quem está conversando ou quanto tempo vai permanecer com cada um desses tantos que sou. Mas se sentarmos à mesa, eu posso apresentar ao menos um. Então correremos o risco de estarmos no mesmo plano. Desde já eu evito ilusões porque eu também tenho um lado fraco, um lado frágil que me envergonha quando se apresenta. Entre tantos, eu ouso tentar conquistar a mim mesmo. Sei lá, quem sabe um dia eu me descubro. qual a sua idade? 40 anos. Sofre de algum incômodo? Sim, muitas vezes. Estar vivo. Estar vivo. Estar vivo é uma frase que me incomoda. Eu me pego impressionado com a estranheza dessa frase, porque muitas vezes eu acho impressionante como essa frase ela não diz respeito a ninguém. Porque quanto mais se vive, mais se descobre o tanto que é inútil ter vivido. Você trabalha? Sim, eu trabalho com arte, sou roteirista, estudei filosofia. Às vezes eu gosto muito do que eu faço e às vezes eu não vejo sentido em nada. Eu penso que tem pessoas que fazem filhos, outras pessoas fazem fortuna, há os que fazem amor, há os que fazem depressão, há os que fazem dó. Eu há muito tempo eu tento fazer alguma coisa, mas às vezes eu acho que não há nada a fazer. Nada. Qual a sua ocupação principal? Fora ser roteirista, uma coisa que eu faço assim quase todos os dias, eu sofro. Sofro. E por que sofre? Porque eu nasci. Simplesmente porque eu nasci. E eu sei, eu tenho consciência que o meu nascimento foi um acidente ridículo. Por que acha que o seu nascimento foi um acidente ridículo? Não só o meu, mas o nascimento de todos nós foi um acidente ridículo. E esse também não é um problema. O problema é que nós nos esquecemos disso.
E nós passamos a acreditar, nós passamos a nos comportar como se nós fôssemos um acontecimento importante. Mas nós não somos. Nós não somos. Não se acha importante? Eu sinto que é importante saber que o que você é não é você, o que você possui não é seu, e que nós não temos que ser cúmplices de nada, nem mesmo da própria vida. E isso significa chegar até a raiz nula de tudo. Como é o seu sono? Eu confesso que eu tenho uma certa inveja em relação às pessoas que conseguem dormir, porque a insônia sempre vem para me sacudir a carne e o orgulho. Só que, por outro lado, em uma só noite, a insônia ela me concede muito mais saber do que dias inteiros consumados no repouso. Porque não há ideias ou sistemas ou desejos que resistam às vigílias da insônia. Porque as análises da insônia, elas desfazem todas as certezas. Você costuma ter sentimentos de tristeza? Eu nem sempre estou triste. Logo também eu não penso sempre. E eu também nem sempre escrevo. Eu, eu falo que eu só escrevo quando eu quero me matar. Eu já escrevi alguns livros e todo livro para mim ele passa a ser uma espécie de suicídio adiado. Se sente feliz quando escreve? Bom, eu creio que só são plenamente felizes os que nada pensam, ou os que pensam somente o suficiente para sobreviver. É claro que, como nem todo mundo perdeu a ingenuidade, nem todo mundo consegue ser infeliz. Mas não há razão para não sermos também felizes. A questão é que nós somos todos farsantes. E nós não conseguiríamos sobreviver nenhum instante sem nos enganar. Eu creio que a nossa constituição ela só tolera uma certa dose de verdade. Você considera que costuma se enganar? Sim, até porque é inútil nós construirmos um modelo de franqueza. Porque a vida ela só é tolerável, ela só é suportável pelo grau de ilusão que se põe nela. A franqueza ela seria a ruína da sociedade. Porque a doçura, essa doçura que existe de viver em comum, ela vem justamente da impossibilidade de darmos liberdade ao infinito dos nossos pensamentos, ao infinito dos nossos pensamentos ocultos. Então é porque nós somos todos impostores. Por isso que nós nos suportamos uns aos outros. Porque quem aqui não aceitasse mentir, veria a terra fugir. Veria a terra fugir sobre os próprios pés. Nós estamos biologicamente condenados ao falso. E como chegou a essa conclusão? Porque eu penso que todos os nossos atos, desde a respiração até a fundação de impérios e de sistemas metafísicos, de sonhos, tudo deriva de uma ilusão, que é a ilusão sobre a nossa própria importância. Então eu pergunto, quem aqui com a visão exata da sua própria nulidade tentaria ser eficaz ou erigir-se em qualquer coisa? Porque uma pessoa idealmente lúcida, logo idealmente normal, ela não deveria ter nenhum recurso além do nada que está dentro dela. Uma civilização, inclusive, ela começa a decair quando a vida começa a ser a sua única obsessão. Porque nesse momento as pessoas esquecem da própria morte, as pessoas esquecem da própria insignificância, as pessoas esquecem da sua própria finitude. O senhor já fez algum tipo de psicoterapia antes? Para que especificamente? Para se conhecer melhor. As pessoas acreditam e pregam o autoconhecimento, mas isso é porque elas não percebem que esse tipo de conhecimento também pode arruinar o amor. Por que acha isso?
É porque, à medida que nós nos conhecemos, à medida que nós desvendamos os nossos segredos, nós passamos a odiar os nossos semelhantes precisamente porque eles se assemelham a nós. Porque quando não se tem mais ilusão sobre si mesmo, também não se pode ter mais sobre os outros. Na prática, qualquer um pode rivalizar com o diabo, na teoria é que não ocorre o mesmo. Não gosta de se relacionar com outras pessoas? Pouquíssimas. Quanto mais indiferente me são as pessoas, mais elas me perturbam. E quanto mais eu as desprezo, menos eu posso me aproximar delas sem gaguejar. E como você se define pensando assim? Acho que numa tentativa autodescritiva, numa tentativa de autodefinição, eu me considero uma marionete quebrada, só que cujos olhos estivessem voltados para dentro. E o que você enxerga quando olha para dentro? Que precisamos aceitar que o experimento humano ele fracassou, que encontra-se num beco sem saída, que encontra-se encurralado, e para perceber isso basta nós olharmos nos olhos dos nossos semelhantes. Porque aí nós vamos perceber que nós não podemos esperar mais nada, porque todo ser humano ele é muito pouco. Todo ser humano é um hino destruído do qual precisa se corrigir tudo. Até os nossos soluços. Até os nossos soluços estão errados. Não acredita na humanidade? Não como algo promissor. Eu assisto aterrorizado à diminuição do meu ódio pelos homens. Isso representa o enfraquecimento do último vínculo que me unia a eles. Porque até onde eu me lembro, eu não fiz outra coisa senão destruir em mim o orgulho de ser homem. E é por isso que eu vago na periferia da espécie, como um monstro. Só que sem a envergadura suficiente para poder reivindicar um outro bando de macacos. Porque quanto mais nós convivemos com os homens, mais os nossos pensamentos se obscurecem. E quando, para tentar aclará-los, nós voltamos para a nossa solidão, nós encontramos na nossa solidão a sombra que esses malditos homens projetaram. Então eu acabei perdendo em contato com os homens todo o frescor das minhas neuroses. E com isso eu cheguei a uma conclusão. Eu cheguei à conclusão que o espermatozoide é um bandido. O espermatozoide, ele é um bandido em estado puro. Não enxerga nada de bom nas pessoas? Sim, eu enxergo. Eu acho que todos podemos ter bons sentimentos e bons atos, mas é preciso reconhecer que nós, seres humanos, somos um câncer na Terra. A frase crescer e multiplicai-vos, ela não poderia ter saído da boca de um Deus bom, porque procriar, no nosso caso, é amar a praga, é aumentá-la e cultivá-la. A procriação humana é uma loucura absurda. Se nós fôssemos sensatos e indiferentes à sorte da nossa maldita espécie, o máximo que nós faríamos era conservar apenas algumas amostras, assim como nós fazemos quando conservamos amostras de animais em vias de extinção. Como escolheu a sua formação? Houve uma época na minha vida em que, por inexperiência, eu resolvi tomar gosto pela filosofia. E então eu decidi, como todo mundo, fazer uma tese. Só que eu fiquei na dúvida sobre qual tema escolher, porque eu queria um tema que fosse ao mesmo tempo comum e incomum, batido e insólito. Aí quando eu pensei em ter encontrado o tema, eu corri para comunicar ao meu orientador na época e perguntei para ele o que ele achava do tema. O tema era Teoria Geral das Lágrimas, porque eu achei que eu era capaz de discorrer sobre o pranto. Então ele me respondeu, falou que era possível, mas disse que ia ser difícil eu encontrar bibliografia para poder realizar o trabalho. Então eu meio que respondi para ele com um certo tom de impertinência e triunfo, que se era por questões bibliográficas não haveria problema. Até porque a história toda da humanidade
toda a nossa história poderia nos respaldar com sua autoridade em tristezas. Porque o que mais existe na história da humanidade são tristezas. Mas, impaciente, ele me olhava assim com um certo desdém, uma certa indiferença. Típico das pessoas ridículas. Então, nesse momento, eu decidi imediatamente matar. Eu decidi matar o discípulo que havia dentro de mim. Já tentou algo contra a sua própria vida? Eu pouparei você dos detalhes dos meus outros pensamentos suicidas, desde que você concorde em ouvir o que aconteceu comigo certa vez. Pode ser? Como quiser. Bom, eu fui pra cama depois de uma noite em que o meu tédio ele tinha sido mais sufocante do que o da noite anterior. Então, eu articulei a única razão que tinha e eu saí pela casa em busca de uma arma que pertencia ao meu avô e que estava carregada de balas tão velhas quanto ele. Depois vocês vão entender por que eu insisto nesse detalhe. E fazia muito frio e eu estava nu no meu quarto. Então eu me enterrei debaixo das cobertas e eu peguei a arma, posicionei, então eu consegui sentir o cano frio na minha boca. Então eu puxei o martelo e nesse instante eu senti meu coração bater como se fosse um apito, como se eu estivesse diante de algo inevitável e ainda não consumado. Então eu apertei o gatilho, o martelo caiu, mas o tiro não saiu. Então eu rapidamente peguei o revólver, coloquei num criado que estava do lado da cama e eu creio que em 10 minutos eu já estava dormindo. E me ocorre que em nenhum momento eu pensei em dar um segundo tiro, porque o que importava para mim naquele momento era ter tomado a decisão de morrer e não que eu morresse verdadeiramente. Não tentou mais nada contra a sua própria vida depois disso? Não. Eu sobrevivi tantas noites nas quais eu me perguntava se eu iria me matar pela manhã. Só que aí eu cheguei a uma conclusão. Eu cheguei à conclusão que, na verdade, só se suicidam os otimistas. Os otimistas que não conseguem mais ser otimistas. Porque os outros, como eu, que não têm nenhuma razão para viver, por que teria de morrer? Bom, Frederico, eu farei o que estiver ao meu alcance para te ajudar. E me parece que o seu diagnóstico ele foge um pouquinho de uma definição simplória. Então, para começar o seu tratamento, eu vou te receitar alguns medicamentos, que seria a sertralina, o clonazepam e o ácido valproico. E assim, qualquer dúvida que você tiver, você pode entrar em contato comigo, me mandar uma mensagem, tá bom? Eu agradeço as suas recomendações, mas fora a dilatação do eu, fora o inchaço do ego que é fruto de uma paralisia geral, eu creio que não há remédio. Não há remédio contra essa crise do abatimento, essa asfixia do nada. Não há remédio contra o horror de ser uma alma dentro de uma cusparada. Eu sou um homem sem convicções ou com poucas convicções. Para mim só possui convicções
aquela pessoa que não se aprofundou em nada. Então eu tenho um lado pessimista. E um pessimista, ao fundo, ele pode ser uma vítima. Ele é uma vítima do sem sentido da vida. Mas agradeço profundamente a sua atenção, o seu tempo e a sua ajuda.